O que o tempo deixou para mim é um ciclo de debates que integra as ações do projeto O Último Tango com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Hoje temos a roda O Tempo e a População LGBTQIAPN+, com Bebel Mendonça, uma ativista mulher trans negra, 60+, coordenadora do coletivo Força Trans, e Denis Carvalho Perry, que é médico e professor. E então, vamos lá, vamos para a roda. Bom, gente, muito obrigada. Eu me chamo Bebel Mendonça, mas já fui Monique também, porque trabalhei com showbiz. Inclusive, eu fiz um show agora, no sábado, né, fui convidada pelo proprietário, que eu nem sabia que não era vivo, fiquei muito emocionada. 43 anos depois, eu voltei a pisar no palco como estrela, né, que é uma coisa que eu amei quando eu era mais jovem, e eu pude refazer, estou muito feliz. E eu sou uma mulher trans, já fui chamada de travesti também, que agora eu sei que não existe diferença entre travesti. Existe porque a palavra travesti foi marginalizada antes, né, até chegarmos aos termos acadêmicos que chegamos até mulheres trans. Mas eu me sinto uma mulher trans, porque eu nasci assim, graças a Deus eu tive uma mãe à frente do seu tempo. Eu não sofri os preconceitos que a maioria de nós, LGBTs, principalmente mulheres e homens trans, né, que são excluídos da própria família. Eu não passei por nada disso, graças a Deus. E minha mãe, eu tive a oportunidade de estudar, tive uma infância linda, participei de todas as colônias de férias, que era da PM, aquelas coisas todas, né? Fiz ensino médio, cheguei a fazer vestibular na época, né? Porque eu amo estudar, estudo tudo hoje em dia, não presencialmente, mas eu estudo o Código de Processo Civil, estudo a Constituição da República, medicina, o que tiver que estudar, eu estudo porque eu gosto, isso é meu, né? E também, assim, fiz o ensino médio, na minha época, era 2º grau, mas já teve científico, que era mais antigo, né? O meu era 2º grau, eu fiz completos, fiz o vestibular para Relações Internacionais na época, mas não fui nem pegar o resultado, porque a história é assim, aí eu já entro na minha adolescência, né? Tive uma infância linda, maravilhosa, minha mãe me criou sempre como, mesmo assim ela sem entender, mas ela me aceitou, e não me aceitava aos 17 quando eu mudei, mas enquanto criança, fiz muitos exames, muita coisa, né? E eu fui criada como uma menina trans, que eu não sabia. Hoje eu sei que eu fui uma criança trans, hoje eu sei que crianças trans existem. Na época, não, né? Hoje eu sei que existem, precisam de assistência. O Supremo está nos ajudando agora em questões, né? Porque, por esse fato, eu não sofri bullying, porque eu também nunca permiti, né? Eu já nasci assim, não mexam comigo e pronto, que eu não mexo com ninguém. Então, assim, não passei. Não tive problemas com banheiros, essas coisas. Sempre entrei no banheiro que eu quis, brinquei com meninos, são todos meus amigos até hoje, independente do meu gênero, de tudo, né? Então, mas eu sou uma exceção, porque a gente sabe que não é assim que acontece. A maioria são jogadas para fora da família, sem oportunidades, nem do ensino fundamental. Eu não fui a favor vou falar, né, que teve na UNB sobre cotas trans, porque cotas trans para graduados é muito bom. E as que não tiveram acesso ao ensino fundamental. Então, assim, para mim, o que importa mesmo é colocar agora, para começar e para até chegar lá, para depois graduar. Mas vamos ao caso que é outra militância, né? Assim, aí eu não fui para a universidade, porque na época eu trabalhava de office boy, que eu tinha 17 anos, office boy. 17 anos eu trabalhava na extinta FUNCEP, que era a Fundação Centro de Formação do Servidor Público. Eu trabalhava pela assistência social. E eu ganhei uma bolsa de estudos integral no laser na inauguração do colégio, aqui na 902 Sul. Então, eu saía da FUNCEP, trabalhava de dia, vinha para o colégio à noite. Só que, quando eu saía, eu tinha que descer para pegar uns na rodoviária. E caí na besteira, ou não, de passar em frente ao Hotel Nacional, na época, né? E vi uma loura belíssima de longe, eu nunca tinha visto aquilo. Falei, estou curiosa, que mulher linda, né? Passei, lá estava a Greta Starr, que hoje é minha amiga no Facebook, está idosa, é militante também, está lá em São Paulo, maravilhosa. E ela me levou aos 17 anos para conhecer já ali o CONIC. E aí eu deslumbrei, né? Não fui nem pegar o vestibular, o resultado do vestibular. Aí foi quando eu comecei minha trajetória nos palcos, no show. Eu fiz um pouco de teatro com Humberto Pedrancini, comecei aquela coisa, né? Mas desenvolvi mais pelas dublagens, pela performance mesmo, né? Fiquei um tempo lá, trabalhei 5 anos, eu recebi meu cachê direitinho. Fui premiada, porque naquela época era muito glamour, então tinha premiações. Eu, por exemplo, eu fui melhor dublagem, mas a festa era melhor cabeleireiro de Brasília, melhor estilista, né? E nós tínhamos lá convidados como Cássia Eller, Renato Russo, que não era famoso, né? Bebi horrores todo mundo junto.
aquela coisa toda. Senadores, era o glamour, a boate. E em regime de militar, que era a década de 80, nós ainda tínhamos, né? Mas não teve jeito, nós continuamos, brilhamos, comecei em 74, cheguei lá em 81, trabalhei 5 anos lá, depois eu segui para outros caminhos. Aí foi quando eu me afastei da comunidade e fui trabalhar, fui funcionária pública, né, concursada da Secretaria de Estado de Saúde. Foi quando eu entrei que eu comecei a me transformar. Minha mãe ainda não aceitava, eu pedi contas e fui parar na Europa, né, louca. Poderia estar aposentado agora, mas não queria aposentar, não, né, só os 120. Mas, assim, vocês entenderam onde eu quis chegar, né? Foi uma escolha minha. Às vezes me arrependo, outras não, porque eu comecei a me entender, porque agora, aos 60 anos, é que eu encontrei o ciclo do propósito. Eu já fiz muito de tudo na minha vida, não tenho medo de trabalho, às vezes não tenho forças para trabalhar fisicamente, mas, graças a Deus, né, meu cérebro funciona, está ótimo, eu posso delegar outras funções. Então, modesta também não sou. Aí foi pedir contas, né? Minha mãe quase morreu e tudo, mas depois colou de novo, porque eu fiquei um tempo fora, saí viajando, namorei muito, né? Andava, viajava de carona com os bofs, tudo era louca, mas assim, sempre de boa. Aí saí, depois voltei para a minha casa, morar com minha mãe, que eu sempre andei meio assim por lá. Aí fui trabalhar no marketing multinível. Eu trabalhei na Herbalife Internacional durante 8 anos. Eu fazia parte da equipe mundial, dava palestra para 2, 3 mil pessoas, que fui treinada pela equipe do John C. Maxwell, que é um dos maiores treinadores de líderes, né? E a Herbalife é uma empresa multinacional que as pessoas pensam que ela é uma empresa de vender produtos de emagrecer. E não é. Tem um fundamento muito maior. Tanto é que até lá, os 8 anos que eu fiquei, tem de contribuição, que já era descontado lá, está lá no meu tempo de contribuição do INSS. E me deram treinamentos fabulosos, tanto é que, graças a Deus, conheci o Brasil todo através dos treinamentos, né? Eventos maravilhosos, jantares de gala. Eu jantei no Copacabana Palace com a Herbalife, porque eu fiz a minha qualificação de equipe mundial no mês só, né? Isso aí são coisas que só para quem está lá dentro. Porque é um plano de carreira, aquela coisa toda. E eu fiquei, gostei, evoluí, cheguei a uma equipe já de liderança, né? Abri a equipe Guest até chegar na equipe de milionários, e presidente, que é para pouquíssimos, né? Que a minha ídola faleceu, aquela coisa. E aí fiquei lá 8 anos, gostei muito, viajei muito, né? Lá eu ganhava razoavelmente bem, porque eu tinha 3 formas de ganho, aquelas coisas. Pulando isso, mas o que eu trago de lá disso tudo foram os ensinamentos. Então, quando minha mãe investiu 10 mil para que eu me tornasse supervisora da Herbalife, que ela tem um resultado fantástico com os produtos, e era minha mascote nos eventos, ia para todos, na cadeira de rodas, ia para todos. Minha mãe era assim, mais elétrica do que eu. Aí eu virei supervisora, daí comecei a montar equipes, aí virei equipe mundial, porque eu comecei a montar supervisores. Mas eu tinha até mesmo distribuidores, consultores, e cada uma dessas coisas é uma forma, né? Até chegar aos royalties, que é quando eu faço equipe de supervisores, que aí são vitalícios. Mas chegando no assunto, fiquei lá 8 anos, gostei muito, deu o que deu, conheci o Brasil. Agora, eu sou muito grata pelos treinamentos, que, inclusive, o fato de eu estar falando aqui com vocês hoje, assim, com uma certa... sem medo, sem nada, tudo veio de lá, né? E agora falando sobre... Não tive preconceito, o que mais vai falar? Trabalhei, né? Nunca fui trabalhadora sexual, não tenho nada contra, mas não era para mim. Viajei para a Europa, porque me mandaram para isso. Graças a Deus, voltei deportada, porque não ia dar certo. Mas conheci a Europa, vi a neve e tudo, né? E voltei. Não quis mais ir, tive outra chance. E agora, de 2 anos para cá, eu conheci os movimentos sociais. O primeiro é que eu fui levada por uma amiga minha, que, inclusive, salvou minha vida através da Casa Rosa, porque eu cheguei muito ruim ano passado, eu quase embarquei, me envolvi num relacionamento tóxico, não vem ao caso, mas Deus é providencial. A Kate, minha amiga lá, né, que é uma militante antiga também, ela me trouxe para a Casa Rosa. E na Casa Rosa eu fui acolhida, estou falando em relação à saúde mental e à saúde física, porque eu quase morri, literalmente. Lá eu fui acolhida, fui assistida. Eu não moro na Casa Rosa, eu moro na minha casa que minha mãe deixou para mim. Moramos eu e meu irmão, que é uma herança de família, né? E eu e meu irmão é daquele jeito, mas dá tudo certo, que é só nós dois mesmo, né? Tá tranquilo. A gente se respeita, se aceita. Eu descobri que ele ainda não saiu do armário, mas fica quieto, que aos poucos sai, né? Mas assim, vai. E aí, o que mais que eu queria falar? E sobre agora, dos 2 últimos anos, que foi quando eu conheci a Casa Rosa. Tem ali meus amigos Pedro Matias, o Flávio Fleury, né? Que estão sempre comigo, me apoiando. Aliás, obrigada, Pedro, que eu estou aqui justamente por isso. Porque tudo que eu quis na minha vida, assim, como eu gosto de trabalhar, mas eu não tenho mais braços, né, para trabalhar.
E agora, eu fiz o meu currículo no Distrito Drag, também estou grata lá para a Ruth Venceremos, né, que o coletivo me levou. Então, lá eu fiz um curso de currículo e portfólio. Aí o currículo ia ficar lá, né? Mas eu falei, quer saber, vou dar meu currículo para circular, não foi feito lá. Sei que eu entreguei ele na mão do Pedro, da Paula Ávila, do Ministério Público. Eu coordenei também agora, 2 meses passados, um evento para mulheres trans, pelo Ministério Público, do Trabalho do DF, do Goiás. Eu fui, o ano passado, doente como convidada e penetra, porque eu sou de Brasília, e o evento era de Goiás, as meninas, né? E esse ano eu fui como coordenadora do Núcleo do Distrito Federal. Então, assim, para mim foi uma honra, para um curso, uma imersão de um curso de culinária, para saírem certificados, dignidade, né? São 3 dias de princesa. Então, eu não podia deixar de ir de novo, mas eu não queria ir doente, fui como coordenadora. E aí, o que mais que eu ia falar? Gente, é tanta coisa que eu esqueci. Ah, da militância. Aí, depois que eu conheci isso aí, eu fui a outros projetos sociais, que eu não preciso dar nomes, né? Fui a alguns e tudo. Tive algumas oportunidades de trabalhar ações como redução de danos. Eu comecei a conhecer isso, aí voltei. Falei, gente, é minha praia, por que eu me excluía disso? E agora eu estou na militância, sou uma das coordenadoras do coletivo Força Trans, que é um coletivo criado há 6 meses, e é um coletivo de mulheres trans e travestis do Distrito Federal e em torno, né? Até chegarmos ao que eu queria, que é trabalhar sentada, fazendo o que eu mais gosto, falar. E falar de mim, então, né, assim, sobre a minha vivência, que eu acho interessante. E quanto a envelhecer, eu, antigamente, eu tinha um pouco de receio mesmo, né, que a gente é linda. Eu fui linda, gente. Eu tinha 19 anos, né? Fui Miss Glamour Gay também, em 86. Tive um caso com o Senado. Mandaram o carro me pegar na porta do colega. Não vou citar o nome, mas Chico. Isso é tudo história com H, viu? Tem como comprovar. Quem me conhece da New Aquário sabe que eu não estou mentindo. Mas eu abafo o caso, que ele nem existe mais, né? Não posso nem me processar. Aí, por exemplo, agora, eu fiz de tudo, vocês sabem, né? Já fiz faxina, já fui monitora, de tudo. Eu nunca tive, porque para sobreviver, mas eu nunca precisei, porque enquanto minha mãe era viva, eu tive tudo. Material, amor, não se fala, foi toda a vida, né? Mas a minha mãe, ela errou nisso. Porque ainda bem que eu estudei, né? E também tem atitude. Porque eu fui começar mesmo a correr atrás das coisas aos 47 anos. Tem 12 anos que minha mãe faleceu, né? Mas eu tinha meu carro, tinha tudo para a mamãe dado, né? E aí fui fazer de tudo. Só que agora eu descobri o meu propósito aos 60 anos. Então, envelhecer para mim agora está sendo o maior ciclo da minha vida. E eu tive 15 anos. Então, assim, para mim, não estou tendo problemas. Não encontrei, mas está havendo, eu não sei porquê, não sei se eu falo pouco ou alguma coisa, mas eu fui bem acolhida no ambulatório trans, que são filas, anos de fila de espera. Eu consegui acolhimento, né? Aliás, as meninas lá estão na militância, porque eu vou chegar na Câmara Distrital, né? Eu estou a caminho, pelo menos tentar eu vou, porque é um propósito, né? E estou trabalhando agora, 2 anos antes, mas você se lembra de mim, Bebel Mendonça, 2026, sem querer falar de política, mas já incluindo tudo, porque tem tudo a ver, né? É o meu propósito. Então, eu vou caminhar nisso. E agora já não importa mais, assim, sabe? Assim, eu não tenho tanta estrutura, porque eu não recebo benefício, não trabalho, mas eu sempre corro atrás, e agora as portas estão se abrindo para mim de outras maneiras, porque eu estou em movimento. A verdade é essa, eu estou em movimento e eu estou com metas e com objetivos traçados, com quadro de sonhos na parede, e é desse jeito. Então, assim, e agora eu cheguei onde eu quero, que eu gosto de falar, gosto de conhecer, eu gosto muito de falar. Inclusive, eu, de vez em quando, tenho que botar um esparadrapo, porque eu interrompo até a fala dos outros. E eu acho que é só isso que eu tenho que falar de mim. Muito obrigada pelo convite, falar de mim, de merecimento. Eu me sinto uma jovem senhora, né? Porque a minha mente não envelhece. Só rejuvenesce, porque eu gosto de aprender, né? Gosto de movimentar. Não tomo remédios para nada, graças a Deus, aos 60 anos. Eu tenho o privilégio de não sentir dores físicas. Né? Sinto alguns emocionais, porque eu sou humana, né, também, né? Mas físicas, assim, eu sou muito grata, né, a Deus. Assim, eu tenho 60 anos, gente. Então, assim, né, envelhecer, para a maioria, a gente está até com uma pesquisa fazendo aí para fazer mapeamento sobre envelhecimento. A ANTRA, eu faço parte também da Secretaria, faço parte de tanta coisa, né? Da Secretaria Nacional de Travestis e Transsexuais, da ANTRA, com a Jaqueline Brasil, é um órgão muito competente. É da ANTRA, vocês sabem, né? É uma coisa... E a gente está com uma pesquisa, inclusive, para fazer mapeamento,
Mas antigamente não se falava nisso porque a gente não envelhecia, né? Morria antes dos 35, não era todo mundo. Ainda se mata, hoje ainda é o país que mais se mata LGBT no mundo, né? Mas para nós aqui ainda é melhor do que em muitos lugares. E graças a Deus e ao Supremo Tribunal Federal, o resto do executivo atual, né, ainda vai, porque o legislativo a gente pouco conta, né? Mas o Supremo tem dado uma boa arrancada. Eu vivi momentos, eu vi pessoas sendo apedrejadas. Eu nunca passei, porque eu sempre, modéstia à parte, eu sempre fui confundida, né? Nunca me chamaram de menino, nada. Nem quando eu era menino. Porque eu não dependo da roupa para saber quem eu sou. Eu nasci mulher e hoje eu sei. Eu sou uma mulher trans, mas eu nasci mulher. Está na minha essência, né? Não está no meu corpo. Vou fazer 65 anos daqui a alguns dias. Sou formado médico pela Federal do Pará e fiz em terapia intensiva, nefrologia, e fiz o mestrado aqui na UNB e comecei a dar aula, e confesso que me realizo muito mais como professor do que como médico durante toda a minha carreira. Aqueles chamados que ela falou, eu passei a ser professor exclusivamente tem 5 anos. Até então eu era professor e médico, e aí passei só a dar aula. Então, e essas coisas que a gente tem que ter coragem de mudar na vida, né? Um trajeto. E tive muitas mudanças na minha vida. Fui casado, tenho 3 filhos, tenho 2 netos e meio, tenho uma na barriga, vindo aí, com mulheres. Agora sou casado com aquela pessoa de camisa verde ali, com o Adson, há 13 anos. Então, tenho histórias para contar também de mudanças, de quebra de paradigma, de coragem. Claro, me comparando com a Bebel, não tem como, mas a gente tem coisa para falar, a gente tem coisa para dar depoimento desse tipo de vida que a gente tem que levar, com as opções que a gente tem, né? E eu acho que vai ser um papo interessante, de repente. Um papo bastante rico. Mas entrando dentro da questão envelhecer, quais são os desafios para a comunidade LGBTQIAPN+. Sem falar de mim, né? Porque eu sou uma jovem senhora. Sim. Todos. Acesso à saúde é muito difícil. Eu acho que eu sou assim, eu tenho uma certa coisa com Deus, gente, não é querendo, mas eu tenho. Eu sinto porque hoje eu vejo. Eu sou diferenciada em tudo, assim, Deus me ilumina todos os dias, todos os dias. Mas o que eu tenho visto aí, por exemplo, acesso à saúde, eu tenho uma amiga, não vou citar nomes também, que é uma amiga de coletivo, mulher trans também, passou uma fase bem difícil no estado de Goiás, estava para morrer, não era assistida, não conseguia nem entrar, era barrada na porta do pronto-socorro, tem essas coisas. Não só em Goiás. As meninas de lá trouxeram para Brasília. Depois de muita coisa, conseguiu. Eu não, o dia que eu cheguei, eu consegui, né? Mas eu pedi socorro. Eu cheguei, pedi socorro, né? E consegui. Mas existe muita dificuldade, principalmente na educação, nem se fala, né? Porque bullying... Eu não sofri bullying porque também nunca permiti, né? Falou comigo? Né? Mas acontece, então, as pessoas... negócio de evasão escolar, não é por evasão, não. Ali é por falta de opção. As pessoas têm medo, sofrem preconceito, transfobia, né? Tem que mudar muito isso, porque é justamente aquele tema que o Pedro aborda muito, inclusive, sofreu uma repressão por uma palestra que foi convidado a fazer numa escola, porque crianças e adolescentes trans existem. Tanto é que eu estou aqui agora uma senhora, mas eu fui uma criança, eu fui uma adolescente, e eu nasci assim. Né? Eu até bem descobri isso agora, mas existe. E é ali, naquela formação de tudo, começa o primeiro passo dentro de casa e depois a educação. Porque hoje tem pessoas que estão perdendo oportunidades, inclusive de trabalho, que a gente consegue algumas pautas de empregabilidade, porque não sabem assinar o nome. Então, assim, e a saúde nem se fala, né? Porque, primeiro, que os servidores não estão preparados, não estão capacitados para a nossa demanda. Está havendo problemas agora, as meninas que colocaram silicone na década de 80, graças a Deus, até nisso eu não coloquei também. Hoje estão sofrendo, estão morrendo, porque não tem... Nem a medicina sabe o que fazer para retirar aquilo, ou para como, né? Então, assim, precisa de capacitação, e a gente está correndo atrás da pauta do envelhecimento também para o ambulatório trans, que tem muitas pessoas agora acima de 50 anos, que ficar 3 anos na fila, uma pessoa que está com diabetes, com tudo. Então, a gente está fazendo uma pauta lá com eles para ver se passa, porque é prioritário, né? Isso é, né? Qualquer coisa joga no estatuto do idoso. Comigo não fala, né?
Aí a gente está com essa pauta também, deveria ser. Mas é assim, acesso, primeiro, acesso à família, né? A gente tem que ajudar, conscientizar. Eu tive uma mãe, mas eu ouço a gente vê coisas, as pessoas chorando, e hoje se unindo umas com as outras, porque também já foi difícil. Houve uma rivalidade que ainda há algumas na nossa própria comunidade LGBT, porque ele é um homem gay e eu sou uma mulher trans, então a gente não se mistura, gente. São duas visões completamente diferentes. Eu sou um privilegiado. Eu sou branco, criado numa classe média alta, tive acesso fiz uma faculdade federal, tive acesso a essa faculdade porque eu fui bem preparado para passar no vestibular numa faculdade federal, consegui fazer toda uma formação, fiz o mestrado na UNB, pública também, mas porque eu tive o preparo anterior para poder passar numa prova de mestrado, então é diferente, né? É diferente, é até injusto a gente usar a minha vida como um parâmetro para isso. Mas sim, eu posso falar pelo outro lado. Eu acho que eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em UTI, trabalhei em centrais de diálise, de transplante renal, então 41 anos de formado, há 36 anos de assistência e agora, esses últimos anos, só como professor. Então, o que eu pude perceber, só corroborando e complementando o que a Bebel já falou? A nossa equipe de branco, e eu não falo só médicos, né? O povo de branco, ele não está ainda preparado para isso tudo que a gente está falando aqui, para acolher a população LGBT, para acolher velho também, idoso também. Então, essa questão do respeito pelas individualidades, a gente vê isso no dia a dia, na prática. Nos locais que eu trabalhei, eu tinha que estar o tempo todo vigilante para que as equipes com quais eu trabalhava não agissem dessa maneira, porque eu também tinha um chicote ali em cima, olha, não é assim que se faz, não é assim que a gente vai fazer. Né? Mas, assim, não existe uma cultura do acolhimento, não existe uma cultura de aceitar e tratar bem o diferente, independente de que diferente seja, né? Diferente de si, na visão de quem está atendendo. Então, assim, isso precisa começar no banco da faculdade, nos cursos técnicos, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nem se fala. Esse pessoal que lida com a vida humana, eles têm uma responsabilidade que eu acho até maior de saber fazer direito. Não é prescrever medicação, passar soro, né, que vai resolver o problema de todo mundo. O acolhimento, às vezes, é muito mais importante do que a medicação que está sendo feita. A dignidade, né, com que você é tratado. Eu não consigo me lembrar de um dia sequer que eu tenha sido maltratado por ser gay, por ser velho. Não. Mas repito, eu sou um privilegiado. Não é a verdade do que está por aí. Não é isso. Eu tenho sorte de ter uma família estruturada, eu tenho sorte de ter um companheiro há 13 anos que a gente cuida um do outro. As pessoas carecem de cuidado, a peça. Né? A peça fala sobre isso. Então, as pessoas carecem de cuidado, carecem de respeito. Então, eu acho que o que a gente pode contribuir para que isso melhore é aqui, no meio acadêmico. E quando eu falo meio acadêmico, é todos os níveis, desde o curso técnico até a faculdade, enfim, a todos os níveis do local que você possa passar conhecimento. E passar conhecimento é saber lidar com as pessoas diferentes também. Isso é um portfólio né, de temas que você pode abordar sobre como lidar com o ser humano. Ou negro, ou índio, né, o que seja, trans, ou cis, ou hétero, o que seja. Diferente, é diferente. Como é que se lida com as pessoas diferentes de você? Qual é a abordagem que você faz com as pessoas diferentes de você? Eu sou Lula, como é que eu vou tratar o bolsonarista? Eu sou Bolsonaro, como é que eu vou tratar o lulista? Entendeu? A todos os níveis, políticos e sexuais, o que seja. Então, assim, eu acho, a minha opinião, respondendo a sua pergunta, uma grande maneira de tentar melhorar isso é na formação. Eu acho que é uma contribuição que nós, professores, podemos dar nesse assunto,
corroborando com a queixa principal da Bebel, que é a falta de... Desde a base, né? Não só desde a base, desde a base. E uma... Fala perto do microfone. Interrompi a fala, desculpa. Não, que nada. Então, assim, desde a base, concordo com você. Então, é isso que eu acho, a minha visão é essa. Não adianta você pegar o burro velho que já está trabalhando lá no plantão e ensinar educação para ele, educação no sentido, nesse sentido, né? Educar a lidar com as pessoas, lidar com os seres humanos. Não adianta, é um burro velho. Essa pessoa tinha que aprendido lá atrás, o que é respeito. A sua mãe ensinou o que é respeito. A minha mãe, eu tenho certeza que tinha muitas coisas diferentes da sua mãe, mas tinha muita coisa em comum. Ensinou o que era honra, o que era trabalhar, o que era ser honesto, o que era correr atrás. E é isso a gente todo mundo tem que ter em comum, esse tipo de visão. Muitas, por exemplo, no caso LGBTs, eu vou falar de mulheres trans, mas eu tenho muitos amigos, convivência comigo é todo mundo, né? Estou falando da minha vivência porque eu sou uma mulher trans, né? E aí, eu tenho que ir lembrando, porque eu vou pensando muita coisa. A gente estava falando da questão da sabedoria, né? Assim, por exemplo, já foi pior. Agora, por exemplo, eu gosto muito de interagir com os mais jovens. Gosto mesmo, e elas costumam gostar de mim, o pessoal. E eu vejo que a maioria das mulheres trans tem dificuldade, as mais velhas têm dificuldade. No outro evento de Goiás que eu fui o ano passado, tinham as meninas de Anápolis. Eu me apaixonei com as 3 mais jovens, aí já virei mãe, né? Eu sei que no final eu falei, voltamos unidas todas, porque as velhas antigas loucas daqui, né? Não aceitavam. Eu falei, gente, não pode ser assim, não. Voltou. E agora tem as meninas novas também no coletivo. Eu gosto porque eu aprendo muito com elas, ensino também para não passarem o que nós passamos. Eu não passei, mas eu vi tudo o que foi passado esse tempo todo. Eu sou como ele, eu fui privilegiada, apesar de ser uma mulher negra, com nariz que é meu mesmo, né? Não é feito, o nariz de negra. Né? E eu vi muita coisa, eu vi suicídios, as pessoas se cortavam, mutilavam mesmo por não serem aceitas. Para a polícia não levar, para tirar, porque estava na rua tentando ganhar o pão, elas se cortavam para a polícia não levar. É muito sofrimento. E, assim, hoje a gente procura ensinar, a militância que está vindo agora está muito legal, porque a gente ensina que a gente tem que respeitar também, porque quem sou eu sem ter existido Rogéria? Antes de Rogéria tiveram outras. Bem, de 1800 eu conheço um caso de uma que foi espiã russa, que foi considerada a primeira mulher trans. Foi na Casa Rosa que eu vi esse filme, não foi eu esqueci o nome dela, mas eu sei que a história dela é belíssima. Já tinha, sempre teve, né? Só que os ganhos foram aos poucos. Foi muita luta, e a luta não foi minha, eu estou com 60 anos, mas 60 anos atrás já tinham muitas que lutavam por baixo dos panos. Todo mundo ouviu falar em Madame Satã, né? Madame Satã, ela era uma pessoa ruim, mas ela era ruim para defender os que mais precisavam. Ela não era ruim por ser ruim, não. Ela só brigava porque ela não aceitava que mexesse, né? Então, antes dela já vieram outras, só que foi aos poucos. Agora a gente tem uma certa ajuda, né, da Suprema Corte, né? Porque o Congresso, realmente, que a Érica Hilton sozinha não dá conta, né? Ela dá conta, mas sozinha não. Ela que me aguarde daqui 2 anos junto com ela. Porque ela fala, mas falta mais de nós, por isso, nas cadeiras, nós temos que ocupar todos os espaços. Na arte, na cultura, na política, principalmente, porque temos que ter pessoas como nós falando, né? Eu acho assim, não precisa de muito, não. Uma na Câmara Distrital, 2 na Câmara Federal, uma no Senado, vai dar barulho, né? Desse jeito. Então, falta essas oportunidades. A gente não é vista pelo fato de sermos trans. Alguém consegue me ver como um rapaz aqui, sinceramente? Um senhor? De verdade. Se eu vier de terno e gravata, vocês não conseguem me ver como um senhor, porque está na minha essência ser mulher. Né? E isso não é respeitado na maioria das vezes. Quer dizer que eu não sou capacitada de estar aqui nesse momento, podendo falar da minha vida com vocês, porque eu não sou uma mulher cis. Sendo que, mesmo assim, eu sei que as pessoas me olham e não me veem, porque eu não me sinto um rapaz. Como é que vocês vão ver um rapaz aqui? Eu posso vir de terno e gravata, menos tênis, com tênis eu até me sinto, de vez não gosto de tênis. Mas vocês entenderam qual é, né?
Então, assim, mas independente da aparência, gente, é o que a gente é. E o fato de eu ser ou um homem gay, ou uma mulher lésbica, ou uma mulher trans, se eu tenho capacitação, se eu estudo, se eu passo minha formação, eu tenho direito aos mesmos empregos que todas as pessoas têm. Está lá na Constituição. É para todo mundo. É um direito fundamental. Apesar que a Constituição deve até ser respeitada, dá muita luta também, né? Que querem mexer essas PECs aí, mexendo no artigo 5º, não aceito também. Aí, é por isso, o que falta é isso. Oportunidade de nós termos visibilidade para mostrarmos que somos capazes de ocupar qualquer espaço. Eu acho assim, eu estive no Japão, fiquei um mês lá, e uma coisa que a gente observou na rua era, frequentemente a gente viu isso, um grupo de senhores de terno e gravata saindo do trabalho, de diferentes idades. E a gente percebia que, na hora da despedida, eles têm aquele cumprimento de se baixar, e os mais jovens do grupo se baixavam muito mais, e os mais velhos se baixavam levemente. Não é porque tem problema de coluna, eram jovens senhores, assim, né? Ou senhores bem preparados fisicamente, não é por dificuldade de se baixar, é porque é um sinal de respeito. E a gente sabe, também a gente ouviu lá, que o imperador, ele só se baixa para os professores. Então, eu acho que isso diz muita coisa. Não é para o médico, é para o professor, porque o professor ensinou o médico, né? O professor ensinou a todas as outras profissões, é o próprio imperador. Então, essa coisa do respeito com o mais velho, há culturas em que isso é muito valorizado. Eu me sinto extremamente valorizado nessa instituição que eu trabalho. Eu tenho 65 anos, estou em plena atividade, dando minha aula. Tenho orgulho de ter ex-alunas como atuais colegas, né? Professoras agora junto. Então, assim, não é isso não é tudo. Você ser respeitado, você ser... Então, assim, eu acho que todo mundo merece isso. Todo mundo, independente de qualquer peculiaridade da sua vida. Todas as pessoas que trabalham honestamente, que têm bons propósitos, que são bem intencionadas, a gente não está falando dos picaretas, a gente está falando das pessoas bem intencionadas, essas pessoas têm que colher de volta alguma coisa. Então, como você falou, eu concordo, esses meninos, eu vou usar um termo que aqui na faculdade usa, fluidos, né? Fluidos, eles não sabem o que se passou, né? Em Woodstock, enfim, eles não sabem o que se passou em todas as outras situações de revolução social que aconteceram, eles não sabem. Então, eles não valorizam aquilo que uma pessoa como a Bebel passou, ou eu que tive as minhas lutas, você as suas, e muita gente teve as suas, e não é valorizado como deveria ser, eu concordo com você. Mas eu acho que a gente está aqui também para mostrar um pouco disso, né? Eu acho que a gente está para se fazer respeitado, para se fazer presente. Não adianta dar uma de avestruz, botar a cabeça embaixo da terra e ficar humilde numa situação como essa. Você tem que se colocar com respeito também, né? Sim. Sem agredir ninguém, mas você tem que se colocar por que alguém paga minhas contas? Quem é que paga minhas contas? Quem é que trabalha? Sou eu. Então, o que tem a ver com o que eu faço na minha vida? Então, não querem deixar a gente pagar, né? Porque não dá oportunidade de trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser respeitado, mas a gente tem que também se respeitar e se colocar dessa maneira. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer para a gente. Não é esses garotos que vão fazer isso. É a gente que tem que dar o exemplo, a gente tem que mostrar as lutas que a gente passou e que a gente está aqui para isso, né? Para dar exemplos bons, exemplos de luta, de superação, de quebra de paradigma, de passar a vida toda numa situação X e, de repente, decidir mudar para uma situação Y. A primeira vez que eu tive contato com um homem, eu tinha 48 anos de idade, né? Eu tive um comportamento hétero até então. Então, assim, eu tive coragem de fazer essa mudança. Eu acho que esse tipo de coisa vale para tudo na vida, para mudar de emprego, para largar uma relação tóxica, para poder mudar um emprego que está te sugando, mudar uma carreira, mudar tudo. Você tem que saber
se redirecionar quando você acha que aquilo ali não está te levando para um bom lugar. Isso é respeito por si próprio, né? E não dá para esperar que os garotos façam isso por você, né? Você tem que ir atrás. Eu falei agora que eu sou privilegiado porque eu nunca sofri, né, preconceito. Minto. Eu sofri preconceito 2 vezes. As 2 vezes que eu sofri preconceito foram em casas LGBT, pelos próprios colegas, né? Por etarismo. Porque eu estava com uma pessoa muito mais jovem do que eu. Só tinha homossexual lá. Mas eu era um coroa com um jovem do lado e eu fui ridicularizado 2 vezes na minha vida, em momentos diferentes, pelo mesmo motivo, por etarismo, dentro da comunidade LGBT. Então, assim, esses locais são locais em que a gente teria que se sentir mais à vontade. Não é para ser gueto, não é para ser uma coisa, é um lugar que você tem que se sentir bem com as pessoas que comungam dos mesmos prazeres. O Pedro vai falar um pouquinho, vai apresentar para a gente a Casa Rosa. Boa noite, gente. Rapidinho aqui, já que a Bebel falou, e a Bebel é um presente que chegou lá na casa, né? Deu liga e tal. E o trabalho da Casa Rosa se pauta muito nessa construção da autonomia das pessoas que a gente atende. E aí a gente conheceu a Paula, né, um tempinho atrás. E a Casa Rosa ela se propõe a ser um centro de cultura e assistência social para a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. A gente, a princípio, né, a gente atende pessoas expulsas de casa, em geral, entre 18 e 24 anos. Mas, no meio do caminho, a gente percebeu que a comunidade LGBTQIA+, como um todo, necessitava de um atendimento, de um direcionamento, e aí o trabalho foi se acumulando e se tornando uma sobreposição de várias camadas. Então, a Bebel chegou lá para um atendimento em saúde, né? Que realmente foi muito importante, demarcou um outro momento da vida. E aí a Casa Rosa ela faz isso ali no seu território, em Sobradinho, mas ela atende a população toda do DF, com trabalho voluntário, sem recurso público. Agora, bem recente, que a gente parcerizou com o Ministério dos Direitos Humanos, mas é uma parceria ainda tímida, é um recurso que é ínfimo, mas a gente faz muita coisa com muito pouco recurso, por causa da vivência do Marcos, que é um homem LGBT também, 60+, que foi da Secretaria de Saúde durante muitos anos, viu muitas LGBTs morrerem ali sozinhas no hospital de base, abandonadas, nos anos 80 e 90. E o Marcos, depois de um tempo, ele decidiu que a vida dele iria girar em torno disso. Assim. Então, nasceu disso e hoje a gente pauta realmente política pública. A gente está ali fazendo incidência, atende dentro das nossas possibilidades, impacta muito. Agora, no mês de outubro, a gente disponibilizou, em parceria com o Instituto SEIB, mamografias para a população LGBT, inclusive a Bebel. Pessoas que nunca entraram dentro de um laboratório da rede SEIB para fazer uma mamografia, inclusive homens trans. E a gente faz esse trabalho, convido a todos vocês para conhecerem nosso Instagram, que é @CasaRosaDF, é parceiro aqui do CEUB, do curso de administração. Então, a gente tem uma longa trajetória aí, desde 2017, ainda por muitos anos, atendendo a população que entra em contato, que tanto necessita. A gente tem um grupinho de voluntários bastante coeso. Eu sou um dos voluntários, o Flávio é da parte jurídica, e muitas outras pessoas. Então, quem quiser fazer parte também, pode vir, todo mundo é super bem-vindo. E a Bebel é nossa porta-voz aí, nossa facilitadora. Obrigado. Obrigada. E eu queria trazer 2 comentários, né? Eu acho que é extremamente importante a gente ter essa discussão aqui. E, em vários momentos, a gente tocou, inclusive, o que o Pedro trouxe agora, né? A Casa Rosa surgiu de uma necessidade de alguém que percebeu que havia um abandono na área da saúde, né? Então, a gente
trazendo essa discussão para dentro do contexto acadêmico, para dentro da formação, e num evento de medicina e arte, como a gente está enquanto faculdade, né, enquanto o curso de medicina se propõe a fazer aqui hoje, eu queria trazer 2 comentários, né, que eu acho que é muito do que a gente passa para os alunos, que é essa situação de que, para que nós, enquanto médicos, né, temos muitos docentes médicos aqui, que nós, enquanto médicos, para que nós possamos fazer o nosso trabalho, a gente precisa exercer essa humildade de ouvir a narrativa do outro, porque senão isso não me cabe, né? Senão eu não consigo aceitar, senão eu não consigo acolher, eu não consigo realmente me conectar com aquele outro que é diferente de mim, né? Então, isso é algo que a gente vem na docência tentando trabalhar no grupo de alunos, né, aqui, que a gente forma, e a gente vem com esse propósito muito forte, então, de fazer esse exercício de se abrir para acolher a narrativa do outro, né? E, ao mesmo tempo, enquanto médico, a gente também tem obrigação de defender o direito do outro, né? Eu trago aqui um caso de uma paciente que faleceu. Eu lido com cuidado paliativo, doença avançada. Então, eu tive uma paciente que faleceu em novembro do ano passado, está fazendo 1 ano agora, e ela faleceu aos 86 anos, com uma companheira de quase 50 anos, de uma vida juntas, né? E, mais ou menos uns 15 anos antes dela falecer, um dia ela chegou para mim e falou assim: doutora, a minha preocupação é que, quando eu estiver, né, já no meu fim de vida, eu quero que a senhora garanta que quem vai responder por mim é a minha companheira. Porque elas não eram casadas, elas são de uma outra época, né? Imagina, ela faleceu ano passado com 86 anos. Havia 50 anos de relacionamento. Olha em que época que elas começaram esse relacionamento, né?